estamos, meu Pai, em dias de superação e hoje não será diferente. Vamos aprender mais um pouquinho de Ti. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Queridos, Pai seja com todos, amém? Vamos à palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Versículo 1, e depois vamos saltar para o versículo 11 até o 13. Está escrito assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do sol. 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. 14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém? Pode retomar seu assento em nome de Jesus. O ser humano e nós, neste caso, temos uma tendência de romantizar a vida, de romantizar o mundo, porque trabalhamos muito a partir daquilo que é ideal. E no nosso mundo, muito obrigado, no nosso mundo idealizado, gente boa precisa ir bem na vida. No nosso mundo idealizado, aqueles que se esforçam, a tendência é que eles tenham um fim feliz. E a gente espera que ocorra assim mesmo. A gente olha para os filmes e os filmes tentam passar esta mensagem. E até certo ponto isso é muito bom, porque nos levanta e nos motiva. Nós vivemos o tempo todo sendo empurrado para frente, a fazer o que é correto, andar conforme está certo, nos esforçamos para alcançarmos coisas na vida. E às vezes isso é simplesmente confrontado com algumas realidades que esquece e rompe com o ideal. Às vezes nós vimos que aqueles que são gente do bem estão se dando muito mal. E aqueles que são muito ruins estão indo muito bem em termos de resultado. E a gente começa a questionar a vida, a questionar o propósito da vida, o porquê estamos aqui, e chegamos a questionar o divino. Nós olhamos e esperamos eleger políticos que vão, no mínimo, se preocupar com a sociedade, até porque no discurso da campanha, esta é a conversa. No discurso da campanha, para ser eleito, a proposta deles é que eu vou lutar por isso, por aquilo, mais aquilo, e a gente compra aquilo porque nós sonhamos com um mundo ideal. E o político ganha a eleição e ele começa então a trabalhar como governador, como prefeito, como deputado e até como presidente. E a gente percebe que não era muito bem como ele disse alguns dias atrás, ou meses atrás, na campanha antes da eleição. E quando a gente olha para Eclesiastes, eu amo esse livro porque ele é um livro que mexe com a gente na questão da realidade. Alguns autores chamam ele de o livro mais pessimista da Escritura. Outros o entendem como o livro mais desagradável. E eu penso que ele é o livro mais realista possível da Escritura. Porque o pregador aqui, que é Salomão, está lidando e pensando algumas coisas que ele viveu, e a partir daquilo que ele viveu, ele começa a contar
a sua cosmovisão da vida, a forma como ele enxerga a vida, a forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele enxerga as coisas. E se nós pensamos em um mundo cor-de-rosa, em que o Homem-Aranha, em que o Spider-Man, em que o Hulk, em que a gente vence sempre, Salomão vem e coloca cinza neste mundo cor-de-rosa e a gente começa a vê-la bem complicada. Esse mundo em que nós estamos e a vida que vivemos, estamos debaixo do sol. E este sol tem raios que queimam a gente. E às vezes tudo o que nós queremos é nos libertar deste raio que está queimando a gente para poder viver. Quando eu conseguir me ver livre destes raios que estão me queimando, que estão me sufocando, então eu viverei, então eu farei algumas coisas. E Salomão começa então nesse capítulo 3 a falar. Há um propósito para todas as coisas debaixo do sol, debaixo da terra. E é um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de desabraçar, tempo de rir, tempo de chorar. E ele continua. Essa expressão aqui, ele está falando simplesmente do curso natural da vida. É natural para o ser humano a questão de nascer e morrer. É natural, o curso da vida nos levará a chorar e a rir. É natural, no curso da vida nós plantaremos e nós colheremos. No curso da vida, naturalmente, nós iremos abraçar e poderemos desabraçar. É natural. Só que o interessante é que mesmo Salomão, tendo consciência disso, nos versículos que vão seguindo, e é quase que o livro todo, ele demonstra que parece que ele está insatisfeito. Embora ele sabe que há um tempo para tudo, ele não consegue se ver feliz, satisfeito. Está como que frustrado. Como que se fosse, olha, eu estou aguardando chegar algum momento nessa jornada, em que eu me veja livre deste sistema. E eu olho para os nossos dias, a percepção que eu tenho é esta. Tudo que nós queremos, tudo que nós esperamos, é que esse sol chamado coronavírus vá embora, para que a gente consiga viver, para que a gente diga, meu Deus, que alívio, que bom, que isso, que aquilo. Parece que os raios estão queimando a gente e sufocam-nos. Vem crise emocional, vem complicações, vem as dores, vem as perdas. Gente querida, gente amada, as notícias, os números mexem conosco. E se a gente pudesse, a gente diria, que vai embora esse sol logo. Se pudéssemos ainda agora mesmo, íamos embora. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que 7 dias de campanha resolve tudo. Vivemos num tempo em que uma palavra que eu falo vai fazer acontecer. Vivemos um tempo em que parece que se eu ir quantas vezes no local tal, vai resolver o problema. Vivemos um tempo em que eu tenho que fazer algumas coisas para ter um final legal e conseguir me ver feliz, me ver bem. Só que já passou um ano e as campanhas não resolveram. Já passou um ano e as orações também não resolveram. Já passou um ano e o que a gente percebe é que os decretos também não resolveram. Já passou um ano e a gente está percebendo que nada do que a gente está a fazer resolveu a questão. Podemos, quem sabe, ainda levar mais um tempinho dos raios pegando a gente, atingindo a gente, queimando a pele, doendo, com crise na emoção, com dificuldade, com desafio, porque tudo aquilo que aprendemos, que o caminho nosso para resolver, não resolveu. E a gente, nesse nosso contexto hoje, tudo é assim. Eu vou resolver e viverei. Puxa, está complexo, então faz alguns dias e resolve. Está difícil, está, então dá um dinheiro e resolve. Tá, então faz uma campanha, declara que vai resolver. Só que não está resolvendo. E a pergunta é, e daí? E daí é que talvez o caminho mais apropriado não é condicionarmos o viver à libertação do sol.
Talvez o caminho não é condicionar o viver, o prazer no viver, a eu me ver livre desse tempo. Talvez o desafio é aprendermos a viver neste tempo. Talvez o desafio é aprendermos a viver apesar deste tempo. Talvez o caminho é vivermos mesmo neste tempo. Não podemos dizer, olha, quando acabar o Covid. Não condiciona o viver bem em Cristo. Não condiciona aquilo que é o real sentido da vida a uma solução de um problema. Sabe por quê? Porque o Covid vai embora daqui a pouco, mas mais na frente virão outras lutas. Se o Covid acabar hoje ou amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, podem vir outras crises, ainda que não forem global, mas pessoal. Sabe qual vai ser o caminho? Fazer outra campanha. Qual vai ser o caminho? Declarar outra vez. Sabe qual vai ser o caminho? Fazer isso ou aquilo para quê? Para me ver livre e poder viver. Eu vim dizer-lhes que o Salomão aqui, que está frustrado, parece... Ele nos mostra algumas verdades que a gente pode viver. E minha mensagem tem como tema prazeres na pandemia. Viver na pandemia. A vida na pandemia. Não condicionar o fim dela. Porque a gente não consegue determinar quando. Porque há um tempo para tudo. Aqui está o primeiro passo, a primeira verdade. Que já deveria nos fazer querer viver. Qual? Saber que o nosso Deus... é alguém que está no controle e sob o domínio dele há um tempo para todas as coisas. Sob o domínio dele, nada aqui é eterno. Em outras palavras, a pandemia vai passar. Assim como ela veio, ela vai embora. Isso quer dizer o quê? Não sabemos quando irá embora, mas nós sabemos, ela irá embora. Por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas aqui debaixo do sol. Mas enquanto não sabemos quando é que ela vai, já que não sabemos quando é que ela vai embora, não podemos esperar chegar esse dia. Temos que viver mesmo com ela aqui. Temos que saber o que? Olha, eu não sei quando o tempo vai chegar. Eu não sei quando eu morrerei. Eu não sei quando eu vou partir. Eu não posso escolher o dia que eu vou partir, mas eu posso escolher como eu vou viver. Quando partirei, não sei, mas como viverei? Eu decidi viver apesar da pandemia. Eu viverei mesmo em um tempo de colapso. Eu não vou deixar que o medo, que as notícias, que as crises, que o mundo lá fora, que tudo que está acontecendo rouba de mim a razão de querer viver. Por quê? Porque apesar da pandemia, este é o dia que fez o Senhor e nele eu me alegrarei. Porque o Senhor fez o dia. Não condiciona isso. Então tenha prazer de viver apesar da pandemia. Primeiro porque esse é o dia que fez o Senhor. É o Senhor que fez. E a segunda verdade é que o Salomão vai dizer, sabe o que? Olha, puxa, é complexo. Que coisa chata. Que mundo pesado. Que mundo de vaidades. Que mundo de coisas vazias. E no versículo 11 e 12 ele vai dizer o quê? Se tem uma coisa que é para o homem feliz, é ele desfrutar da recompensa do seu trabalho. Ele vai dizer mais: o comer, o beber é um presente, é uma dádiva de Deus. Olha para isso. Salomão que olha para esse mundo, que ele quer se libertar dele. Ele diz, olha, apesar de eu querer me libertar desse mundo que eu acho um pouquinho chato e pesado, nesse mundo aqui tem alguns prazeres. Como o que? O comer. Como o que? O beber. Como o que? O desfrutar daquilo que eu trabalhei. E aqui está isso que é interessante. O que é? Nós precisamos desfrutar desses prazeres. Por quê? Porque Deus nos dá alívios em tempos complexos. E os alívios às vezes não são coisas tão poderosas. É coisa simples. Olha isso, o comer. Olha isso, o beber. Em outras palavras,
Deus nos dá alívio nas coisas mais básicas da vida. Em um tempo de pandemia, aprenda a ter prazer, aprenda a desfrutar dos alívios que o Senhor está nos dando. Coma o seu pão, toma o seu café, come a sua bolacha, come o que tem que comer. Se puder comer, desfruta disso, porque isso é um alívio do Senhor em um tempo como este, porque isso é uma graça, é uma bondade, é a mão do Senhor sobre nós em um tempo como esse. Desfruta daquilo que o Senhor está lhe dando, apesar de um tempo como esse. O sol está queimando, mas desfrute do pão. Tem um churrasco, coma o churrasco. Tem o quê? O que você tem? Polenta com frango ou molho? Desfruta disso. Faça com gosto e desfruta, porque em um tempo como este, comer uma boa polenta com um bom molho e frango, uma boa carne, é uma benesse do Senhor, é um alívio do Senhor, é uma graça do Senhor. Alguns não estão podendo fazer isso, mas nós, apesar do sol queimando, nós, apesar dos raios, podemos. Então faça. Não diga, quando passar a pandemia. Não espere passar a pandemia. Desfrute agora, viva hoje, aproveite agora, porque isso é uma dádiva de Deus. Desfrute daquilo que o Senhor lhe deu. Não condicione o viver ao que vai acontecer. Tenha prazer nas coisas simples. Desfrute disso. O que é, por exemplo, desfrute da sua família. Essa é a oportunidade. Se os números de divórcios estão aumentando em um tempo como o nosso, é porque nós não entendemos. Nós estamos a esperar a pandemia passar para resolver as coisas. Não, esse é o tempo de desfrutar do filho, da esposa, do esposo. Olha, está complexo, mas aproveita esta graça, este alívio, esse renovo que vem do Senhor, que é desfrutar das nossas famílias. É complicado. Como é possível em um tempo de pandemia os casamentos arruinarem? Sabe por quê? Porque a gente não está desfrutando desta graça. Ao invés de nos afastamos, temos que estar mais próximos, mais coladinhos, mais apaixonados, mais grudadinhos, tentando resolver as questões. Por quê? Porque é uma graça do Senhor. Então ame sua filha num tempo como esse. Abrace ela. O Seymour tem bochechinhas, eu mordo ele direito. A mãe disse, não pode. Eu falei, eu posso, sou o pai dele. Esse é o tempo. Essa é a hora, esse é o momento. Porque se a gente esperar como vai ser o final, se a gente esperar quando virá a vacina, se a gente esperar como não, a gente vai deixar para amanhã aquilo que Deus nos deu para hoje. Então coma aquilo que tiver na mesa, coma com prazer, abraça agora, diz que ama agora, mande a mensagem, compre flor, faça alguma coisa, mas não espere se libertar deste sol. Aproveita apesar do sol. Tem alguns, sabe o que é, que estão no sol reclamando, meu Deus, que sol. Outros pegam o raio, pegam o ultra. Outros colocam protetor solar. Se jogam na água, se jogam no mar. Você que escolhe se vai reclamar porque o sol está terrível, ou se vai se jogar na água apesar do sol. Ei, desfrute. Desfrute agora. Desfrute daquilo que o Senhor lhe deu. Tenha prazer nas benesses do Senhor. Hoje estou falando das coisas mais simples da vida. Estou falando do básico da vida. Estou falando daquilo que é o beabá da vida. Desfrute disso. Terceiro, Salomão vai dizer o que? Olha, Deus fez tudo perfeito e colocou no homem a eternidade. Olhe para isso. Mesmo Salomão mostrando que o homem... Tá, isso aqui fica para depois. Esse é o meu final. Fica para depois. Tem outro ponto aqui. Ele vai dizer o quê? Enquanto o homem viver, algo que lhe fará feliz é o quê? É fazer o bem. Enquanto está vivo. Escute isso.
nós servimos a Deus servindo pessoas. E somos abençoados por Deus através de pessoas. Salomão entendeu que em um mundo como o nosso, de complicações, de mundos de chatice, de perca, de choro, de lágrima, ele entendeu que algo que nos deixaria e nos deixa feliz é aprender a fazer o bem, é tocar outras pessoas, é ser um instrumento de Deus para os outros. E enquanto Salomão espera poder se libertar desse contexto, ele diz: olha, eu quero me libertar daqui, mas para que eu consiga também estar feliz, eu preciso fazer o bem, tocar pessoas. Não condicione a alegria, o viver, ao se livrar da pandemia. A hora é esta. Tenha oportunidade, faça o bem, toque pessoas, sirva outras pessoas. A melhor forma de servir ao Senhor é servindo o próximo, é servindo gente. Se puder, vem na terça-feira, faz marmita, contribua, faça alguma coisa, mas não espere a pandemia passar para que alguém seja tocada pelo Senhor através de você. Ele quer tocar outros através de você. Às vezes nós estamos esperando que Deus se manifesta como aquele que é provisor, aquele que traz o pão. Outras vezes como aquele que cura. Outras vezes como aquele que nos liberta. Outras vezes como aquele que nos veste. E a gente então padronizou Deus. Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová não sei o quê. Só que às vezes Deus está aparecendo como aquele que necessita, como aquele que precisa de pão. Às vezes nós esperamos o provisor e ele fala: eu estou precisando do pão. É por isso que naquele dia ele vai dizer: tive fome, não me deixe de comer. E a gente vai perguntar: quando? Como assim? O Senhor é que é o pão. Tive sede, não me deixa. Como assim? O Senhor é que é a água. Ah, estive nu. O Senhor não pode. O Senhor é que nos veste. O Senhor preso. Não, o Senhor é que liberta. Fala, esse é o problema. Você acha que eu só apareço como aquele que liberta. Às vezes eu estou preso, tenho que ser visitado. Às vezes eu estou no que está com fome e tenho que ter alimentação. Ei, Deus quer usar você em um tempo como esse para tocar outras pessoas. A coisa é feia, o sol está queimando a gente, a pandemia é terrível, mexe com o nosso emocional, mas eu vim dizer-lhe: ei, queira ser um instrumento do Senhor em um tempo como esse. Seja um agente de Deus, toque alguém, diga: usa-me, Senhor, como um farol, usa-me, Senhor, como um instrumento, usa-me, Senhor, para tocar outras pessoas. Quando chegar o final da pandemia, alguém vai se lembrar: Deus usou alguém, Deus usou o irmão, o pai, o amigo, o colega e tocou minha vida, me abençoou. E quarto, eu vou terminar porque o tempo está indo embora. Ele vai dizer que Deus colocou no homem a eternidade, porque mesmo o homem sabendo que Deus é o Criador, mesmo o homem sabendo que ele podia desfrutar daquilo que Deus tinha dado, a comida, a água, e mesmo o homem podendo fazer o bem, e isso fazer dele muito bem, conseguir viver em um tempo complexo como o nosso mundo, ele vai dizer: e Deus colocou no homem a eternidade. E o homem não conseguiu entender completamente aquilo que Deus faz. Mesmo Salomão, explicando tudo o que eu expliquei aqui, ele ainda estava insatisfeito. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu citei não vai preencher-nos completamente. Por quê? Porque embora Salomão reconheça que Deus é o Criador, Deus está no controle e determina tudo no tempo, ele percebe que a satisfação para viver um tempo como o nosso aqui na terra, tenho que ter intimidade com o Criador, tenho que desfrutar do Criador, tenho que ter prazer no Criador, tenho que andar com o Criador. E o Criador aqui não é aquele que está longe, é aquele que se encarna, é aquele que é tateável, é aquele que é palpável, é aquele que está presente, é aquele que está aqui. Então eu desfruto dele. Não condiciono viver ao fim da pandemia. Enquanto não terminar a pandemia, desfrute do Criador.
Desfrute do Senhor, que não está longe, que não está lá bem longe. O Criador é aquele que se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós, está nesta noite aqui na Reviver e quer caminhar conosco, quer falar conosco, quer ter contato conosco. Se estamos aguardando o fim da pandemia para ser feliz e viver bem, mesmo quando a pandemia acabar, não conseguiremos. Mas se aprendemos a desfrutar do Criador, aprendemos a responder positivamente à eternidade que foi implantada em nós, se respondemos ao Criador que nos chama à intimidade, à comunhão, à proximidade, ainda que ela não termina, nela, com Ele, seremos felizes. Por quê? Porque Ele nos preenche, Ele nos satisfaz, e é nele que há uma satisfação. Se condicionamos o ser feliz, o viver bem, ao fim da pandemia, quando ela acabar, estaremos com os mesmos lamentos, as mesmas crises, as mesmas lutas. Sabe por quê? Porque a verdadeira satisfação vem do Senhor, vem do prazer que há em nós de estar com o Divino. John Piper dizia que ninguém glorifica tão bem a Deus como aquele que o deseja. Deus é glorificado quando Ele é desejado. E quando nós desejamos ao Senhor, o glorificamos. E ao desejá-lo, Ele corresponde e caminha conosco em comunhão, em intimidade. Eu vim dizê-lo, desfrute da presença do Senhor, independentemente do tempo que estiver passando. Porque a verdadeira alegria está em caminhar com o Senhor, está no Senhor. Por isso, não espere libertar-se do sol que está queimando você para viver a vida e desfrutar a vida. Aproveite e desfrute das benesses, das graças, como comer, o beber e sua família. Aproveite e faça o bem e toque pessoas. E muito mais do que tudo isso, desfrute de quem Ele é. Desfrute da presença dEle. Tenha prazer nele, como fez Davi no Salmo 65. Sendo perseguido, perdeu o seu trono. Seu filho Absalão queria matá-lo. Ele está num deserto. No deserto ele vai orar. E quando ele vai orar, ele não pede o trono. Quando ele vai orar, ele não pede a coroa. Ele vai dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada eu te buscarei. Minha alma tem sede de Ti. Com uma terra deserta, clama por água. Minha alma clama pelo Senhor. Porque Teu amor ou Tua glória é maior do que a própria vida. Sabe o que é isso? Davi está num deserto, sem água, sem conforto, em crise. Mas ele consegue expressar uma poesia para o Criador. Por quê? Porque o prazer dele, a satisfação dele está no seu Senhor, que não está longe, mas está perto. Este é o caminho. Se não passar agora a pandemia, se não passar daqui 2 meses, que a gente consiga declarar poemas ao Criador: ó Deus, Tu és o meu Deus, a minha alma está sedenta por Ti, assim como uma terra deserta, assim também minha alma clama por Ti, porque Teu amor é maior do que a própria vida. Tua presença, Tua glória, Tua companhia, Tua comunhão, Teu caminhar, é deste prazer que eu estou falando. O prazer de estar com Deus, de andar com Deus, apesar da pandemia, apesar do sol queimando a gente, Ele está conosco e nele está o nosso prazer. No Deus que nos criou, no Deus que nos chamou, no Deus que nos amou, no Deus que é Pai, que é nosso, que é meu, que é seu, e podemos desfrutar de Sua presença. Por isso, não espere se libertar da pandemia para viver. Por isso, não espere se libertar do sol para se jogar na água. Coloque protetor solar e desfrute de tudo aquilo que Ele nos deu, apesar do sol que está queimando a gente. Amém? Se o nosso mundo rosa chegar uma cinza que atrapalha, não deixe isso acabar com você. Viva!
E olhe muito bem aquilo que Deus está lhe dando, apesar do tempo como esse, apesar das complicações. E não deixe as complicações matarem você. Antes, pelo contrário, desfrute daquilo que Deus é, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele nos deu. Sua família, a comida, os amigos, até a igreja é uma benesse do Senhor em um tempo como esse. Por quê? Porque aqui eu ouço a palavra, aqui sou impulsionado, aqui eu sinto Ele. Por isso, em vez de lamentar uma série de coisas, desfrute. Olha, chegou o domingo, chegou quarta-feira, eu vou para a igreja. Por quê? Porque lá ouvirei a palavra, lá sentirei a glória, lá estarei com Ele. E em um tempo de pandemia, nós temos uma porta aberta de esperança, de graça. O Senhor diz, sabe o que? Olha, não dependa do fim da pandemia, desfrute de tudo aquilo que eu estou dando a você em um tempo como esse. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Viva, viva hoje, viva o agora. Não condicione o viver para o final. Não deixe viver para amanhã. Olha, nós temos que anunciar. O diabo tem que saber se a pandemia chegar no final ou não. Nós viveremos, porque cada dia, cada hoje, cada manhã foi feito